Boa noite. Começando então mais uma live sobre infecção urinária de repetição. Esse é um assunto que eu recebo muitas dúvidas no consultório, muitas pacientes com esse problema de ter uma infecção atrás da outra. E hoje eu vou falar um pouquinho por que isso acontece e como fazer para prevenir e tratar. Então, começando falando sobre a prevalência. De cada 10 mulheres, 7 vão ter algum episódio de infecção urinária. E a gente chama de infecção urinária de repetição quando acontece mais do que 2 episódios no período de 6 meses ou mais do que 3 episódios no período de 1 ano. Isso é o conceito de infecção urinária de repetição. E 44% das mulheres que têm um episódio de cistite vão ter uma recorrência no período de 1 ano. E dessas que têm essa recorrência, 25% delas acontece no período de 6 meses. Então, é algo relativamente comum. E por que as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens? Então, um dos motivos é porque a distância entre o intestino, o ânus e a uretra na mulher, ele é mais curto do que no homem. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que a uretra da mulher, ela também é mais curta do que o homem. Porque as bactérias que causam a infecção urinária são as bactérias do intestino que acabam indo para dentro da uretra e, consequentemente, entrando na bexiga. A uretra é o canalzinho que leva a urina da bexiga para fora do corpo. Vou compartilhar aqui uma imagem. Então, ali tem uma foto. Na primeira foto dá para ver o quê? O reto, que é o intestino, e ali a bexiga. Então, as bactérias do intestino, elas sobem pela uretra para dentro da bexiga. E isso acaba causando infecção urinária. Então, pelo fato dessa distância do reto aqui, do intestino até a bexiga ser mais curto nas mulheres, nas mulheres a distância gira em torno de 4 a 5 centímetros, enquanto nos homens gira em torno de 8 a 12 centímetros da distância do intestino até a uretra. É uma dos motivos pelo qual facilita. E o tamanho da uretra da mulher é mais ou menos 4 centímetros, enquanto a uretra do homem é mais de 20 centímetros. Então, esse é outro motivo pelo qual é mais comum infecção urinária na mulher, porque o caminho que as bactérias têm que percorrer é menor do que nos homens. E falando agora um pouquinho sobre os fatores de risco. Por que essas infecções acontecem? Até vou botar aqui a pergunta da Claudineia: qual a causa dessa infecção urinária? Então, a causa é isso que eu acabei de explicar, dessas distâncias, e quando a mulher tem relação sexual, pelo pênis levar o que está de fora da vagina para dentro, acaba facilitando que junto entrem as bactérias. Isso facilita que tenha infecção urinária. Esse é um fator de risco, um dos principais fatores de risco para infecção urinária. Outro fator de risco é a menopausa. A falta do hormônio feminino facilita que a vagina seja colonizada pelas enterobactérias, que são essas bactérias que causam infecção urinária. Por quê? Porque a falta do estrogênio, que é do hormônio feminino, muda o pH da vagina e facilita com que tenha essa colonização por essas bactérias que podem causar infecção urinária. Outro motivo é porque, no caso
da menopausa, a vagina fica menos lubrificada. Então, numa relação sexual, quando tem menos lubrificação, aumenta o atrito e isso facilita com que tenha infecções urinárias. Existe também a predisposição genética, duchas vaginais também aumentam o risco, o uso de espermicidas também aumenta o risco de infecção urinária. Então, falei já que por que é mais comum nas mulheres do que nos homens, é 30 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Falei sobre as distâncias, falando sobre qual que é o tipo de bactéria que causa. Então, 90% das vezes é causado pela Escherichia coli, que é essa bactéria que vive no nosso intestino, tá? Falando um pouquinho sobre como prevenir a infecção urinária. Então, evitar duchas vaginais, tomar grande quantidade de líquido e urinar com frequência, não esperar longos períodos para urinar. Então, se programar para ir a cada 3 horas urinar. Tomar quantidade de líquido, urinar, ter cuidados com a higiene, como que se limpa. Então, quando vai se limpar da frente para trás, para evitar com que as bactérias da parte de trás do ânus fiquem mais em contato com a vagina e consequentemente com a uretra. Uso de antibióticos pós-relação sexual. Para as mulheres que têm essa relação de 12%, depois da relação sexual tem infecção urinária, a gente recomenda que faça uso de antibiótico após a relação sexual para evitar que tenha infecção urinária. Para as mulheres que não associam a infecção urinária com a relação sexual, se faz o uso contínuo de antibióticos. Então, vai tomar um comprimido todo dia para evitar que tenha infecção urinária. E isso falando dos casos de infecção urinária recorrente, que seriam mais do que 2 em 6 meses ou mais do que 3 em 1 ano, certo? Sexo anal. Quem tem infecção urinária de repetição tem que evitar o sexo anal porque ele aumenta o risco de infecção urinária, principalmente se houver um sexo vaginal após o sexo anal. Por quê? Porque vai ter esse contato com as bactérias do intestino e vai levar isso para dentro da vagina e, consequentemente, facilitar com que essas bactérias subam pela uretra para dentro da bexiga. Inclusive, o pênis encostar perto da região perianal e depois encostar na vagina também já aumenta o risco de infecção urinária. Uso de lubrificantes, melhora da lubrificação na relação sexual, também já diminui o risco de infecção urinária, por isso que eu expliquei que quanto menor a lubrificação, maior o atrito e isso acaba aumentando o risco. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente fala ou em uso de antibióticos profiláticos, por exemplo, a nitrofurantoína é um dos mais utilizados. E quando a gente opta por fazer esse tratamento, a gente vai fazer ele por pelo menos 6 meses. Às vezes precisa, inclusive, estende para 1 ano, mas é no mínimo 6 meses de tratamento. Para quê? Para a bexiga conseguir reestabelecer a capacidade dela de se proteger das bactérias. Porque quando começa a ter uma infecção urinária atrás da outra, a bexiga acaba perdendo essa capacidade de se proteger e às vezes mesmo com uma quantidade pequena de bactérias acaba já causando uma infecção. Então a gente faz essa profilaxia, que é usar o antibiótico para evitar infecção urinária, então usa pós-relação sexual ou no contínuo, nas que não tem relação com a relação sexual, por pelo menos 6 meses, às vezes 1 ano. Para as mulheres que não se adaptam ao uso do antibiótico,
porque às vezes tem muitos sintomas gastrointestinais, pode ter muito enjoo, ou acaba tendo vaginose bacteriana, que é corrimento devido ao uso do antibiótico. Isso pode acontecer porque acaba mudando. O antibiótico ele mata não só as bactérias ruins, mas também acaba matando as bactérias boas. Então pode acontecer de ter mulheres que desenvolvem vaginose bacteriana, que é um tipo de infecção na vagina devido ao uso do antibiótico. A gente tem a opção de usar o Urivaxon. O Urivaxon ele é uma medicação que ele funciona como se fosse uma vacina. Uma vacina de Escherichia coli, que é essa bactéria do intestino que causa a infecção urinária na grande maioria das vezes. Então, ele seria uma opção de tratamento para as mulheres que não podem fazer o uso do antibiótico profilático. E o Urivaxon, como a gente usa ele? Geralmente a gente também usa ele por um período aí de 6 meses, acaba depois dando um intervalo de 3 meses sem uso da medicação e depois repete por mais 3 meses usando 10 dias por mês. Claro, tudo isso é individualizado de paciente para paciente, mas mais ou menos é assim que é feito o uso, tá? Tem uma outra pergunta aqui para responder. Deixa eu puxar aqui no balãozinho. Todas as mulheres podem acometer-se desse problema? Sim, qualquer mulher pode ter infecção urinária. Como eu falei, de cada 10 mulheres, 7 vão ter. Então, 70% das mulheres, em algum momento da sua vida, pode ter infecção urinária. Qual que é a idade mais recorrente? A idade mais recorrente é mulheres que são sexualmente ativas, então independente da faixa etária, e mulheres que estão na menopausa pelo fato de ter a falta do hormônio feminino, que vai mudar o pH da vagina e, consequentemente, facilitar que a vagina seja colonizada por bactérias. Tá? Que é as enterobactérias, que são essas que causam a infecção urinária e diminuem a lubrificação na vagina, o que também aumenta o atrito e, consequentemente, o risco de infecção numa relação sexual. Falando especificamente das mulheres na pós-menopausa, é importante fazer o uso de cremes de estrogênio, que são os cremes do hormônio feminino, pelo menos 2 vezes por semana, contínuo, para melhorar esse trofismo, que é essa qualidade da mucosa da vagina, consequentemente a melhora a lubrificação, isso faz com que regule o pH e diminua a chance que a vagina seja colonizada por essas bactérias que causam infecção urinária. Nem todas as mulheres podem fazer uso desse hormônio. Mulheres que têm histórico de câncer de mama, que já tiveram câncer de mama, não podem fazer uso do hormônio. E existem algumas outras situações que a gente acaba não usando hormônio, tem pessoas que não se adaptam a ele. Nesses casos, a gente pode fazer o tratamento a laser, que é o mesmo laser que faz o rejuvenescimento íntimo, que faz o tratamento da atrofia, do ressecamento da menopausa, ele é utilizado aqui. E daí, nesse caso, a gente vai fazer uma sessão por mês, por 3 meses. Então, um tratamento de 3 sessões. E ele funciona tão bem quanto o uso do creme de hormônios. Ele melhora o trofismo, que é a qualidade da mucosa da vagina, ajuda a regular o pH, melhora a lubrificação e consequentemente, diminui o risco de infecção urinária. Então, ele é uma forma aí de poder fazer esse tratamento sem precisar usar hormônio, certo? Deixa eu fechar aqui essa perguntinha. Então, vamos ver se faltou falar alguma coisa. Sim. Apesar da infecção urinária ser mais comum após a relação sexual, ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Não é o parceiro que está transmitindo essas bactérias. Essas bactérias são do próprio corpo da mulher. Elas são bactérias do intestino, que a relação facilita com que essas bactérias
vão para dentro da uretra e, consequentemente, da bexiga, tá? Mas ela não é uma doença sexualmente transmissível, não tem a ver com a higiene do parceiro, porque o parceiro tem uma má higiene, não tem a ver por causa disso que eu tô explicando. Quanto maior a frequência da relação sexual, maior é a chance de ter infecção urinária, né? Mulheres que têm relação todos os dias têm 9 vezes mais chance de ter infecção urinária. Isso não significa que a pessoa não possa ter relação todos os dias, ela pode ter. A única coisa é fazer a prevenção, que é ou o tratamento com o antibiótico profilático, ou o uso da vacina Duravaxon, e no caso das menopausadas, o tratamento da atrofia, para evitar que tenham as infecções. Era isso que eu queria falar. Quero agradecer para quem participou aqui comigo hoje da live, para quem mandou dúvidas. Essa live vai ficar salva. Se tiverem mais alguma pergunta, pode escrever nos comentários que eu respondo. Obrigada.